Segunda-feira, boa semana, dia da gente analisar o céu desse período que começa hoje e vai até a semana que vem. Então, o nosso céu da semana, tudo aqui, ó, o que tá rolando nessa conexão entre o que tá lá em cima e o que tá aqui embaixo. E eu vou ser essa ponte, aquela moça do GPS que diz, vira para cá, vira para lá, né? E as estrelas e os astros mostram o caminho. Antes de você assistir esse vídeo, eu quero dizer que eu tenho uma surpresa muito maneira no final desse vídeo. Fica até o final para você saber qual é essa surpresa, ok? Vamos lá, semana, ela vai ser marcada até o finalzinho da semana, até sábado, com a chegada da lua crescente, que foi no dia 29, na sexta-feira, não, desculpa, no sábado passado. E a lua crescente, a gente sempre fala que o nome dado aos movimentos lunares são absolutamente sugestivos. A nova começa tudo de novo. E a lua crescente é hora de desenvolvimento, de evolução, mas principalmente de nutrição. A lua é um astro feminino, tem simbologia com o feminino e tem a ver com esse cuidar, né? Com nutrir, com alimentar, com fazer desenvolver, ver crescer os nossos filhotes, a nossa criatividade, as coisas relacionadas principalmente aos nossos desejos, né? E é muito importante também pensar na lua, que é a nossa conexão com os nossos afetos, conexão com aquilo que está perto da gente. E a lua crescente, então, sugere que nesse período a gente haja de forma a cuidar do que a gente quer ver, desenvolver, evoluir, crescer. Então, está expandindo, é o momento de expansão para alcançar seu clímax quando for a lua cheia, lá no final da semana, que vai ser analisado na semana que vem. Toda vez que a gente tem uma lua crescente ou uma lua minguante, a gente está com um aspecto chamado quadratura, que é um aspecto desafiador entre o Sol, que é o mental, e a Lua, que é o emocional. E a gente tem uma espécie de esquina, né? A gente tem aquela sinuca de bico, que é preciso a gente entender que esse movimento de mudança que acontece em cada uma dessas fases é uma mudança de energia, e que a gente tem que colocar um pouquinho mais de esforço para poder evoluir. Então, vamos trabalhar com a posição do Sol, que é o mental, e a posição da Lua, para entender qual o desafio dessa semana. E eu vou dar uma aprofundada maior nesse aspecto, porque a gente está com poucas conexões nessa semana, então vai valer mesmo essa relação com a fase lunar. O Sol está no signo de Gêmeos, feliz ano novo para todos os geminianos dessa semana, estão fazendo aniversário, um novo retorno solar, mais uma volta que a Terra faz em torno do Sol, e a Lua está no signo de Virgem. O Gêmeos é um signo de ar, tem a ver com mental, e Virgem é um signo de terra, tem a ver com a prática, com os pés no chão, com a relação com a realidade. Tem uma curiosidade importante na relação entre esses dois signos. A gente tem um conceito na astrologia que é o conceito de regência. Regência é uma espécie assim de energias que estão muito conectadas, uma espécie de... são primas irmãs essas energias. A energia de Gêmeos e de Virgem estão conectadas pelo planeta regente dos dois signos, que é Mercúrio. E Mercúrio está relacionado com movimento, com curiosidade, com o nosso discernimento mental, com a nossa capacidade de assimilar informações e com tudo aquilo que tem a ver com comunicação. E aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença, né? Na medida que a gente tem um planeta que rege dois signos, é como se ele, quando está mais perto de Gêmeos, ele vai agir com as forças da racionalidade, e quando está mais perto de Virgem, ele vai agir, ele vai se manifestar com as forças da praticidade. E quando a gente tem essa relação de dois astros que estão conectados pelos dois signos, a gente tem que resolver essa sinuca de bico. E a questão relacionada com esses dois signos é teoria e prática.
Então, em Gêmeos, a gente entende, a gente tem informação, tem explicações para as coisas, intelectualmente a gente sabe como é que uma coisa funciona, mas na prática a gente não consegue viver isso, né? Quantas vezes a gente diz assim, ó, é fácil falar, fazer é outra história. Então é muito importante a gente começar a entender que muita coisa que nós pensamos, que nós conhecemos, que nós acreditamos, nós temos que tentar ver se isso aí funciona. É o lado empírico da história, botar na prática isso. Eu entendo astrologia, estudo. Você colocou isso em prática? Você verificou como é que isso funciona na vida de uma pessoa? Como é que um trânsito se manifesta? Eu tento, de alguma forma, fazer um pouco esse papel, que é baseada na teoria, em estudo de tantos anos, eu colocar aqui isso, como é que funciona para nossas inspirações da semana. Ó, gente, vamos começar a ter melhor informações, a gente começar a questionar mais o que nós pensamos, o que nós queremos saber. O outro lado de Virgem é, além de pôr em prática o que a gente conhece, o que a gente sabe, é também verificar o que funciona ou não. Ter o discernimento, uma seleção daquilo que de fato importa, daquilo que vai ser útil para a vida da gente. Então, nesses tempos, então, de redes sociais, de informação para tudo que é lado, tanta coisa é absolutamente fácil de jogar fora. E eu acho que a ideia da gente é tentar selecionar o que nós queremos compreender, o que a gente quer saber, o que a gente quer ter de informação, o que a gente quer também falar, porque muita coisa a gente fala por falar, e isso não tem reverberação nenhuma, essas palavras se perdem no ar, né? O signo de Gêmeos é um signo de ar. Então, ter esse discernimento, separar uma coisa que serve da coisa que não serve, separar o joio do trigo, como se diz, né? Então, essa é a função do Virgem. A outra coisa é organizar a informação. Então, aquela coisa assim, sabe aquele computador que tem informação para tudo que é lado, você não acha nada, ainda bem que tem a busca, né? Mas se a gente tiver tudo mais bem organizado, a nossa estante de livros estiver mais bem catalogada, se você conseguir achar mais facilmente a panela que você quer, a frigideira que você quer dentro do armário, isso vai te dar menos trabalho e vai ocupar menos seu tempo. Então, esse é o lado de Virgem. Agora, vamos olhar para o lado contrário. A gente experimenta a coisa a vida inteira. Você acaba ali, enfim, aprendendo as coisas na prática, né? Mas não sabe por que isso funciona assim. Então a gente sabe que, vamos lá, isso, aquela comida, aquele alimento faz bem. Vamos estudar um pouquinho isso. A gente sente que o nosso corpo faz bem ou sente que faz mal. Exemplo. Mas se você puder perguntar para um nutricionista, perguntar para o seu médico, o que aquele alimento tem que está te fazendo mal e que está te fazendo bem, isso vai ser mais bem aproveitado, você vai conseguir selecionar também melhor o que faz bem do que não faz. Então também é aquela coisa assim, muita coisa que a gente sabe fazer, sabe lá Deus como, a gente pode estudar, a gente pode perguntar, a gente pode questionar, inclusive, se aquilo ali é um hábito bom e saudável na nossa vida ou se é um hábito que não nos faz bem. Então são os dois pontos importantes. E como o Mercúrio na mitologia é o deus do movimento, ele está em tudo que é lugar, ele não para, ele viaja para tudo que é lugar. Eu acho que é uma semana que ninguém vai parar muito quieto, é meio que uma formiga atômica, assim, tipo, é muita coisa acontecendo e a gente tem que, de fato, usar o lado virgem e selecionar um pouquinho para ter um melhor resultado das coisas. Isso é legal porque isso vale, por exemplo, para tudo que no nosso mapa de nascimento tem relação tanto com Gêmeos quanto com Virgem. Vocês sabem que no mapa de nascimento nós não somos só aquele signo que a gente conhece nos horóscopos dos jornais e das revistas. Nós temos a posição do nosso Sol, né, que a gente está analisando agora, tem a posição da nossa Lua, que pode ser de um signo diferente do que está agora. Nós podemos ter planetas, né, nesses signos, e nós temos também, de qualquer maneira, esses signos, todos os signos, na nossa carta natal. Então,
É isso. Agora vamos pro aspecto, dois aspectos importantes aqui que a gente tem, que é no iniciozinho agora da semana, um aspecto tenso entre o Sol e o Saturno. O Sol em Gêmeos e o Saturno está em Peixes. Na verdade, no início da semana, com todo esse movimento, como se a gente tivesse que puxar um pouquinho o freio de mão. Tá muito acelerado? Pisa ali, dá um tempo, respeita o seu limite para que essa esticação de corda não cause uma consequência negativa, né? A contrapartida da nossa pressa é muito alta e às vezes não vale a pena pagar esse preço. Outra coisa é entender que nem tudo a gente consegue fazer de uma forma perfeita. A gente tem assim, toda a sociedade, todo mundo, né, que nos cerca, tem essa coisa com a eficiência, fazer bem feito, e nem sempre a gente consegue. Todo mundo tem limite, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. E a gente tem que saber lidar com esses limites e lidar com as nossas frustrações também. Serve nesse início de semana para a gente resolver coisas pendentes, coisas que a gente deixou passar, que está atrasado. Então, para tudo, põe em dia o que tem que ser colocado, por isso que tem um pouquinho também esse freio de mão, para que a coisa possa fluir. Na verdade, está tudo um pouco travado nesse início. Já mais para frente, temos lá no final da semana, nós temos um aspecto favorável entre Vênus e Netuno, que se eu fosse falar duas palavras, Vênus é amor e Netuno é espiritualidade. O amor é uma experiência mágica, o amor é uma experiência espiritual. Nós podemos ter um amor universal, a empatia, a sentir junto com o outro. Esse é um ponto importante. Outra coisa que Netuno tem a ver com a imaginação, com a fantasia, com a sensibilidade, Vênus com a estética, com a arte, com o amor e com as relações. Então, se a gente puder dedicar um tempo mais para o final da semana para assistir uma boa peça de teatro, para poder ver um bom filme, ler um bom livro, né, visitar uma galeria, visitar um museu, trazer para a vida poesia. A vida sem poesia é a vida muito sem graça, sem charme. Eu acho importante que a gente coloque charme nas nossas relações, na nossa vida pessoal, ok? Bom, eu falei que eu tinha uma novidade, uma surpresa no final, que é um presente que já antecipa o mês que vai ter o Dia dos Namorados, o mês dos namorados, que é a possibilidade de você ter uma mostra do que é uma sinastria, totalmente de graça, totalmente gratuito. Que é uma sinastria? Sinastria é uma comparação entre um mapa de duas pessoas, né? E nos directs que eu tenho no DM, as pessoas perguntam muito, eu sou tal signo, combina com esse? É uma pergunta que não quer calar o tempo todo. Então eu vou soltar uma parte dessa interpretação para vocês poderem ter uma ideia dessas respostas que tanto estão procurando. Então, se você quiser ter esse presente, né? Essa surpresa, é só acessar a bio do Instagram ou o link no YouTube, na descrição do vídeo, que você vai ter. Então, você vai preencher com os seus dados e com os dados do seu parceiro, da sua parceira, do seu namorado, da sua namorada, do seu filho, da sua filha, do seu amigo, da sua amiga, enfim, nós podemos fazer, né, sinastria com pessoas que nós queremos bem, que nós queremos entender como é essa relação. Então, fica essa dica e eu espero que vocês aproveitem, comentem aqui, não esqueçam de dar o seu like, de seguir, né, o nosso canal, Astrologia Luz e Sombra, seguir o meu Instagram, Cláudia Lisboa, porque assim a gente tem um universo maior de alcance desse saber, que é um saber maravilhoso, que faz bem para nossa alma. Um beijo gigante, uma ótima semana para vocês.